A B3 anunciou grandes marcas em relação a diferentes tipos de ativos. A base de investidores em BDRs, por exemplo, alcançou a marca de 1 milhão de contas. Além disso, o mercado de fundos de investimentos encerrou 2025 com uma base de quase 3 milhões de investidores. Sobre esse avanço, esses números, converso agora com Bianca Maria, gerente de produtos da B3. Bianca, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Muito obrigada, Victor. O prazer é meu. Obrigada aí mais uma vez pelo convite para a gente falar desses produtos negociados na B3, como foi, né, o ano de 2025 e que nós esperamos para É 2026. isso, olhando para o passado para entender também o futuro, a B3 fechando Perfeito. 2025 com 57,2 bilhões de reais em estoques de ativos globais. Queria entender o que esse montante significa. É de fato relevante, como me parece num primeiro olhar, Bianca? Perfeito. Falando um pouco do mercado aqui à vista, né, que nós comumente chamamos, mesmo em um cenário de desafio, né, devido à alta da taxa de juros, nós tivemos grandes marcos ao longo de 2025. Como você bem citou, o mercado de fundos imobiliários atingiu em dezembro agora de 2025 quase 3 milhões de investidores, sendo desses a maior parte pessoas físicas, né? O que mostra ali o fácil acesso a esse tipo de investimento na B3. E sendo um crescimento de 6% em relação ao mesmo número em 2024, com um estoque recorde aqui de cerca de 194 bilhões de reais apenas em fundos imobiliários e 57 bilhões em ativos globais, como você citou, né? Outros produtos, além dos fundos em si, foram os BDRs. Então, os BDRs são aqueles recibos de empresas negociadas em bolsas fora do Brasil, né? Google, Nvidia, Tesla e vários outros. Hoje nós temos cerca de 1.000 opções de BDRs disponíveis aqui na B3. Para esse mercado, a gente vê uma demanda cada vez maior, né? Acho que um cenário das pessoas tentando cada vez mais diversificar, acessar empresas de outros países, nós vimos aí 1 milhão de investidores com estoque em BDRs em dezembro de 2025 e um recorde de 1,1 bilhões de ADTV, que é a média diária negociada desse produto, em novembro de 2025, com esse estoque que você bem citou de mais de 57 bilhões de reais. Acho que mostrando como as pessoas têm se interessado cada vez mais por teses diferentes das convencionais, né, que a gente tem. Bianca, você cita esse contingente, né, de 1 milhão de investidores nos BDRs. Eu queria entender, comenta-se muito exatamente sobre essa posição e sobre a premência do investidor estrangeiro entre os principais investidores no mercado brasileiro, evidentemente na B3. Eu queria entender, então, quem são esses 1 milhão de investidores? Ele é um investidor brasileiro de olho no mercado estrangeiro? E faço essa pergunta em conjunto com essa percepção que você mesma trouxe, né, sobre essa Selic elevada. Por que com uma Selic de 15%, o investidor, se for o brasileiro, ele está olhando para o mercado americano? Perfeito. Acho que um ponto que vale ressaltar aqui, a maior parte dos BDRs realmente olham ali mercado americano, mas hoje nós temos acesso aqui a BDRs de Europa, de Canadá, de Londres, né, ali mais específico. Então, acho que é uma forma de você acessar ativos globais mesmo, né? Não só os Estados Unidos, apesar de grande parte realmente ser Estados Unidos. Quando você fala sobre a distribuição, né? Quem que faz parte desse 1 milhão de investidores? A gente tem as pessoas físicas, que, como eu citei, têm aumentado, né, a sua visão tem visto a importância de diversificar e acessar empresas, acessar teses de outros países, né? Mesmo com uma taxa de juros super elevada, o acesso a empresas, ao mercado de renda variável, seja local, seja internacional, pode trazer um prêmio, né, na rentabilidade quando a carteira é composta por renda fixa e por renda variável, o que torna mais diversificado ali o portfólio daquela pessoa.
Ao mesmo tempo, a gente tem diversos investidores que a gente chama de não residentes, que basicamente são investidores não brasileiros que também compram esses BDRs aqui. E aí tem dois principais motivos para isso. O primeiro são os formadores de mercado. O que são esses formadores de mercado? Eles são players que ficam atuando com os BDRs aqui na B3 e com os ativos que são lastro desse BDR. Exemplo, um BDR de Google usa como lastro a ação de Google negociada numa bolsa dos Estados Unidos. Esse formador fica negociando esses dois ativos para ter uma arbitragem. Então, ele ganha na diferença de preço entre o BDR e a ação negociada fora do Brasil. Além disso, esse formador de mercado é super importante porque ele traz uma liquidez para a pessoa física poder comprar o BDR aqui. Então, ele tem algumas obrigações aqui na B3 que fazem com que, quando uma pessoa física quer comprar o ativo, tenha alguém querendo vender e vice-versa, né? O que a gente chama aqui de liquidez, transformar o dinheiro no BDR, transformar o BDR no dinheiro da pessoa, né? Além disso, a gente tem aqui o cara que não é formador de mercado e está fazendo essa arbitragem para ter um lucro ali com a diferença de preço entre esses dois ativos aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, os não residentes que você citou, que fazem parte desse 1 milhão de investidores, são essas duas possibilidades que nós vemos aqui, tá? O não residente seria o nosso, no jargão popular, o gringo, que a gente fica pedindo para o gringo chegar. Bianca, pensando nessa estratégia de diversificação, novamente, fica muito difícil a gente sair dessa comparação com os ativos de renda fixa, pensando numa taxa Selic tão elevada, mas a gente tem acompanhado um interesse, principalmente do investidor estrangeiro, crescente, um incremento bastante significativo, um salto de 47% do volume negociado no ano passado, né? Eu queria entender por que esses ativos de renda variável ou ativos, inclusive, que têm um risco maior, eles têm esse interesse, principalmente por parte do investidor estrangeiro, e pensando também não só, por exemplo, nos BDRs que você citava, mas pensando também nos fundos imobiliários. Eu queria entender exatamente essa atividade. Claro que a gente entende que deve existir uma compensação, uma série de ativos na mesma carteira, mas pensando na natureza do mercado brasileiro, por que olhar para essas outras classes de ativo? Perfeito. É super interessante essa pergunta, porque a gente sempre se pergunta, né? É muito renda fixa ou renda variável? E o que nós acreditamos é que, na verdade, não é um ou, e sim um e, né? Acho que aqui cada pessoa entende ali o seu objetivo e o que faz mais sentido ter dentro do seu portfólio, mas o que nós aqui de produtos de renda variável vimos é que houve ao longo de 2025 um aumento significante, seja para ações brasileiras, olhando aqui estoque, seja os BDRs, como você bem citou, os fundos imobiliários e também algo que a gente não falou muito aqui, que são os ETFs, né? Os ETFs, eles são fundos que seguem um índice, hoje aqui o mais conhecido é o Ibovespa, certo? E ele garante aqui que com um ETF você vai ter acesso a uma cesta com diversos ativos. Então, se você compra o ETF de Bovespa, você está comprando uma cesta com cerca de 100 empresas, com um custo bem menor, porque se você fosse comprar essas 100 empresas, né, individualmente, sairia bem mais caro, certo? Com uma governança que a B3 garante aqui nos seus sistemas, na sua infraestrutura, com transparência, porque todos os ativos são negociados no book, né? No nosso book aqui da B3, do livro central, né? Que a gente chama. Então, os ETFs, por exemplo, fecharam 2025 com um estoque total de 91 bilhões de reais. 68% a mais do que dezembro de 2024.
é um número super relevante, né? E aí a pergunta que você fez, mas como que mesmo em um cenário, né, de taxa de juros elevada, a gente teve esse crescimento, seja em ETFs, que acabou sendo maior, em BDRs, em fundos imobiliários e no estoque de ações, né? Exatamente por essa possibilidade de uma rentabilidade a mais do que ali os ativos de renda fixa hoje entregam. Lembrando sempre que aqui tem o risco, ao mesmo tempo que tem a possibilidade de alta, tem a possibilidade de queda, né? Acho que é sempre importante fazer esse disclaimer. Mas a gente tem hoje empresas listadas na B3 e BDRs de empresas listadas fora da B3 que são extremamente consolidadas, né? Que mesmo em um cenário difícil, como a gente vê hoje, com bastante volatilidade, ela se mantém ali com uma valorização de mercado relevante. Então, nós acreditamos que são essas teses que as pessoas procuram, né? E é isso que elas encontram aqui com os nossos ativos de renda variável, a mais do que elas já teriam aqui com os ativos de renda fixa, mas acho que lembrando que não é um ou, né? E sim nós acreditamos na diversificação, então é um e aqui, é complementar. Ficou claro? Inclusive ficou muito claro e os números comprovam isso, né, Bianca? Até porque a gente tem uma valorização diária, Ibovespa batendo recorde atrás de recorde, provando que tem bastante liquidez no mercado e esse dinheiro procurando, inclusive, ativos aqui listados no nosso mercado acionário. Conversei com Bianca Maria, gerente de produtos da B3. Bianca, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, espero voltar mais vezes e temos um longo ano aí pela frente para falarmos sobre os nossos produtos. É isso, Obrigada. as portas estão sempre abertas. Obrigado.